Agradável para moradores de Taquaritinga. Muitos deles estão recebendo os carnês do IPTU com reajuste exorbitante. O Luiz é comerciante e tem 3 imóveis na cidade. Os carnês do IPTU chegaram com baita aumento. Numa das casas, no ano passado, ele pagou pouco mais de R$ 400. Esse ano veio mais de 770, um aumento de 94%. Isso já não é aumento abusivo, isso é alcatrua que eles estão fazendo com os contribuintes. Isso é um desacato. Então, eu acho que deveria ninguém tomar conhecimento e não pagar os impostos, guardar o dinheiro para uma próxima. Esse técnico de informática também foi surpreendido com o aumento. No ano passado, pagou de imposto nessa casa R$ 548. Esse ano veio 818, aumento de quase 50%. Eu fiquei muito assustado porque o aumento foi exagerado. Deveria ser 4% de aumento, o meu veio 49,40%. De aumento. Eu fui ontem procurar o departamento competente da prefeitura, alegando isso aqui, que o valor do meu imóvel está acima da média da minha região. Aí ele quis questionar se a minha casa tinha pintura de látex ou se era de caiação, se era de forro ou não era forrada. A Daniela mora num conjunto habitacional de casas que foram financiadas pela Caixa. No ano passado, pagou 315 de imposto. Desta vez, veio 581. Assustei na hora. Nossa, o ano passado não tem esse valor e tudo isso. Eu levei um susto mesmo. Quase que dobrou o valor. Dobrou o valor. E a gente já está desempregado e vem um valor desse tamanho, né? A gente assusta, né? Os moradores negam ter feito melhorias nos imóveis que justificassem um aumento nesse patamar. No fim do ano passado, a Câmara aprovou um limitador de reajuste do imposto predial, mas para esse vereador, o Executivo está descumprindo a decisão. No final do ano de 2018, nós aprovamos uma lei limitando a cobrança do IPTU de reajuste em até 4%. Ou seja, em relação ao valor que veio no ano de 2018, o carnê de 2019 não pode ultrapassar o reajuste de 4%, para que não houvesse esse aumento abusivo, assim, excessivo, esse reajuste dessa forma que as pessoas receberam o carnê nas suas casas. O prefeito nega que os carnês tenham sofrido reajuste fora do que a Câmara aprovou, ou seja, 4%. Porém, ele explica o que pode ter acontecido no caso dos moradores que receberam boletos com valores bem acima. Nós temos 5.400 imóveis que teve um aumento, o pessoal construiu, fez um puxadinho, fez uma edícula, fez uma varanda. Então, esses carnês tiveram um aumento maior. Não porque aumentou o IPTU, e sim porque aumentou a área construída. E se tiver algum erro na medição dessa área construída, prefeito? Os nossos engenheiros estão aqui à disposição para ter essa casa, confere, retifica e vai ser corrigido e ressarcido às pessoas que já pagou o imposto. Você tenha certeza que nós não estamos aqui para lesar nenhum munícipe. Nós queremos o que é justo e o que é legal. Diante do caso, o vereador promete levar a situação ao conhecimento do Ministério Público. Para que faça uma ação coletiva, porque em alguns casos o cidadão não tem condições de vir até a prefeitura reclamar ou não tem condições assim, de ir atrás de um advogado ou alguma coisa nesse sentido. Os moradores questionam ainda a cobrança da taxa de combate de incêndio, que varia de R$ 40 até R$ 200. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa cobrança é ilegal. Esse ano veio R$ 88,12 e no ano passado veio R$ 64. É só mudar o nome, de taxa de sinistro para taxa de combate. Acabamos pagando o ano passado uma taxa de incêndio, foi suspensa e ele simplesmente mudou o nome e veio com a taxa abusiva também sobre a taxa de incêndio, que é outro nome. Nosso corpo de bombeiro ele é municipal. Nós temos aqui hoje 18, nós tínhamos 27 bombeiros que é sustentado pelo município, são funcionários da prefeitura e essa taxa é para subsidiar esse corpo de bombeiro. Nós contribuímos com o corpo de bombeiro com manutenções dos veículos, com gasolina, com alimentação, com funcionários lá dentro para fazer a alimentação deles e esse dinheiro sai dessa taxa. Essa taxa que está tendo aí, que o STF julgou improcedente, foi de municípios onde o Corpo de Bombeiro é sustentado pelo Estado
E a prefeitura não tem despesa nenhuma. Se essa taxa deixar de existir, nós vamos perder o nosso corpo de bombeiro. A taxa de incêndio eu já representei no Ministério Público, contestando essa taxa, que ela é uma cobrança indevida, né? Para assegurar os direitos da população de Taquaritinga. Ou seja, agora nós vamos aguardar com que a Justiça se posicione em relação à taxa de sinistro. André Costa, de Taquaritinga, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Puxa, a gente imagina, né, como deve estar a cabeça do pessoal de Taquaritinga, tantas contas no começo do ano, mais essa surpresa desagradável. Para falar mais sobre esse assunto agora, eu converso com Marco Aurélio Damião, que é advogado. Doutor, são casos em que os reajustes passam de 50%, 90% e até 100% em relação ao ano passado. É um reajuste fora da realidade, na sua opinião? Boa tarde. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Jornal da Clube. Realmente, são percentuais excessivos que surpreenderam boa parte da população de Taquaritinga. O que ocorre com esses aumentos de IPTU, pelo levantamento que temos feito nas cidades da região de Ribeirão Preto, é que muitas vezes esses valores ficam defasados. Aí a prefeitura, em dificuldades financeiras, ela resolve fazer essa correção de uma hora para outra. Por isso que é importante que a prefeitura haja com transparência. O contribuinte tem que ter ciência, conhecimento do que está pagando e para o que está pagando. Qual a finalidade desse pagamento? Morador de Taquaritinga que recebeu o IPTU com aumento abusivo pode fazer o quê, doutor? Olha, seria interessante esses contribuintes de Taquaritinga levarem os carnês anteriores, cópia de escritura, enfim, documentos que podem demonstrar a irregularidade na cobrança desses valores. Não sendo solucionado de uma forma amigável, administrativa, né, perante o Executivo Municipal, ingressar com ações individuais ou coletivas no Judiciário. Os moradores também questionam, doutor, a cobrança da taxa de incêndio. O prefeito alega que, nesse caso, essa cobrança é legal, já que o dinheiro é usado para manter a corporação na cidade. Procede essa justificativa aí que ele apresentou hoje? Olha, são duas situações. Eu acredito que a intenção do prefeito, da prefeitura, é até interessante para a própria população, que seria a manutenção de uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Mas é preciso respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, o órgão máximo da Justiça, que há 1 ano e meio, 2 anos, julgou inconstitucional essa cobrança, essa taxa contra incêndio, pelos municípios, inclusive com repercussão geral, ou seja, essa decisão do Supremo, ela vale para aproximadamente 1.500 municípios que estão nessa mesma situação. Já que o prefeito não respeitou essa decisão do STF, o Ministério Público deve apurar o aumento do IPTU e a cobrança da taxa de incêndio? Olha, eu acho que antes de chegar no Ministério Público, deveria os contribuintes, como eu já disse, procurarem o setor competente da administração, com relação ao aumento abusivo do IPTU, que pode se dar por uma ampliação da área construída, algum equívoco na documentação da prefeitura. Isso é feito através de GPS, são fotografias aéreas que podem realmente ocorrer equívocos e algumas falhas. E numa segunda etapa, não tendo sucesso na esfera administrativa, socorrer ao Ministério Público, que por sua vez vai provocar o Poder Judiciário. As prefeituras que querem cobrar outras taxas, essas outras taxas já não deveriam estar presentes no IPTU? Olha, essa questão o Supremo já tem um entendimento que você não pode cobrar impostos sobre a mesma base do IPTU. Então é uma matéria bastante polêmica, mas essa questão da taxa de incêndio já está decidida pelo Supremo Tribunal Federal desde 2017. Então o prefeito deveria acatar essa decisão do Poder Judiciário. Tá certo. Fica a dica aí para o chefe do Executivo lá de Taquaritinga. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Rafael.